Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para nossa aula de Química. Nosso tema aí é petróleo. Como a gente está estudando aí no terceiro ano a parte de hidrocarbonetos, a parte de química orgânica, a gente precisa estudar petróleo porque é uma coisa que está muito relacionada a esse tema. Então, o petróleo ele é algo recorrente no nosso dia a dia. A gente ouve falar demais em petróleo, né? Todo dia no jornal está falando alguma coisa sobre petróleo. Todo dia no jornal tá falando alguma coisa sobre Petrobras, por exemplo, né, que é uma empresa. Tá falando aí sobre petrolíferas. E petróleo é uma das coisas que mais move dinheiro no mundo, né? Uma das principais matérias-primas de combustível aí, e dentre outras coisas, né, no mundo. Então nossa economia aí mesmo está baseada em petróleo. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é o petróleo, né? O que seria esse cara, né? E por que ele é tão importante? O petróleo, basicamente, o nome petróleo, ele vem da ideia de um óleo de pedra, né? Óleo. Então, um óleo de pedra. O petróleo, ele é extraído geralmente abaixo de uma camada de várias camadas de rochas, né? Então ele está bem abaixo de várias camadas de rocha. Então ele é derivado aí de um processo de vários milhões de anos, né? De milhares de anos aí, de sedimentação de rochas e de animais, de fósseis, né? E outras coisas. Então ele é um composto aí. Ele é uma mistura de vários compostos orgânicos e que ele pode ser encontrado aí principalmente em áreas submersas, né, abaixo do oceano, ou em áreas também de terra, mas ele está abaixo de várias camadas de rocha. Então, por isso essa ideia aí, esse nome e essa ideia de óleo de pedra, né, o petróleo. Então, ele é uma mistura aí de vários compostos orgânicos, né? Como a gente pode pensar, ele é o precursor aí de vários hidrocarbonetos, né? Que são os hidrocarbonetos que compõem ele, e eles são associados também a algumas quantidades de nitrogênio, de oxigênio, de enxofre, né, que são algumas chamadas impurezas, tá certo? Então ele é principalmente uma mistura de hidrocarbonetos, tá? E a gente tem algumas impurezas aí que compõem ele. Ele está fortemente associado aos combustíveis, né? Por exemplo, todo dia a gente ouve falar aí de gasolina, né? O preço da gasolina aumentou, o preço da gasolina diminuiu. O óleo diesel, a gente tem essas ideias, né? Então, todos os dias a gente tem essa ideia aí de petróleo no nosso dia a dia, tá certo? Então, geralmente, antes de ser utilizado, o petróleo ele vai passar por um tratamento que vai separar esses compostos orgânicos que ele tem. Então, acontece que existem vários compostos aí que podem ser extraídos, por exemplo, desde gases, né, desde do gás de cozinha, por exemplo, que a gente utiliza todos os dias, até, por exemplo, o piche que compõe o asfalto, ele é retirado do petróleo através de alguns processos de tratamento. Eles vão ser basicamente divididos em dois. Eles vão ser divididos em purificação, né, que são processos que simplesmente separam as partes sólidas aí da parte líquida do petróleo, e um processo aí de refinamento, né, que é o processo principal, que consiste na separação mesmo dos hidrocarbonetos, da maioria dos hidrocarbonetos que compõem aí o petróleo. Então vamos lá para esse processo de tratamento. Como a gente pode ver aí, a imagem ela traz um cano aí, né, mostrando um líquido que é escuro, né? E ele costuma ser espesso, né? Ou viscoso, né? Uma palavra aí, uma propriedade física que mostra qual é a ideia do petróleo. E a gente pode pensar aí em processos de purificação, ou seja, são aqueles processos que eles vão realmente deixar só o petróleo ali, e eles vão tirar, por exemplo, excesso de rocha que tem nesse petróleo, como ele é tirado do fundo aí do oceano, por exemplo, ele está embaixo de várias camadas de rocha, a gente pode trazer resíduos nele, então a gente pode usar aí, por exemplo, a filtração para separar a parte líquida da parte sólida, e depois a gente pode usar, por exemplo, a decantação, né? No caso da parte que é retirada abaixo
do oceano, a gente tem um processo de decantação, por exemplo, que vai auxiliar a separar o petróleo da água, né? Que é um exemplo, né? Ele pode vir com uma quantidade de água ali, e a decantação ela pode deixar aí a parte do petróleo sedimentar também, né? A decantação, é claro, ajuda a separar, por exemplo, também os sólidos, é claro, né? Ele vai sedimentar ali no fundo, ele vai para o fundo ali dos recipientes, né, que são utilizados, e aí a gente consegue separar também a parte sólida. Então são esses dois principais processos de purificação que utiliza para obter o petróleo aí, que é o chamado petróleo bruto, né? Que é só essa parte líquida aí e espessa. Depois a gente vai para dois processos aí de destilação que consistem basicamente em separar os vários hidrocarbonetos que a gente tem dentro do petróleo. Então, qual que é a ideia? A gente tem dois tipos principais de destilação utilizados para o tratamento do petróleo, para o refinamento do petróleo. A destilação fracionada, ela vai vir aqui e vai trabalhar com o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição, tá? A gente costuma falar ponto de ebulição, certo? Então a gente vai falar com mais calma no próximo slide, mas só para ter uma ideia. O ponto de ebulição, ele é basicamente a temperatura na qual o líquido ele passa do estado, o composto ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então é o ponto ali que ele evapora, tá certo? Então o que vai depender aí do ponto de, como que a gente vai associar aí o material e o seu ponto de ebulição. Quanto maior o material, ou seja, quanto mais pesado ele, ou quanto mais átomos compõem as moléculas desse composto aí, a estrutura dele, mais alto vai ser o ponto de ebulição. Então, por exemplo, o metano, o propano, que são gases mais conhecidos, o propano, o butano, por exemplo, que são gases de cozinha, né, uma mistura aí para o gás de cozinha, eles têm um ponto de ebulição baixo, porque eles são formados por moléculas pequenas. Mas se a gente for, por exemplo, para o querosene, para o óleo diesel, eles já vão ter os pontos de ebulição um pouco mais altos, certo? Até a gente chegar, por exemplo, em óleos lubrificantes aí, que são os caras maiores, eles vão ter pontos de ebulição mais altos. Então a destilação fracionada é um processo que a gente vai utilizar aí para separar esses hidrocarbonetos aí quase que por tamanho, certo? E a destilação a vácuo, ela vai pegar essa parte da destilação fracionada, a parte que não foi separada, e aí vai trabalhar com a pressão atmosférica. Então, o que acontece? Por que ela chama destilação a vácuo? Porque vai ocorrer uma diminuição na pressão, certo? Então, aqueles que não evaporaram aí na parte da destilação fracionada, a gente vai utilizar a pressão, né? Vai abaixar a pressão, certo? Então vai diminuir a força que está agindo sobre aquelas moléculas, né, do composto. E quando você faz isso, o composto ele vai acabar começando a se desassociar, as forças vão diminuindo ali sobre ele, e aí ele muda de estado. Então quer dizer, a gente tem duas opções basicamente para trabalhar aí. A gente pode pensar, né, lá, por exemplo, da termodinâmica, a gente pode pensar que a gente mexer ou na pressão ou na temperatura, a gente altera o volume. E alterando o volume, pode acabar alterando também o estado físico da matéria, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de destilação aí, que vão trabalhar principalmente com o ponto de ebulição e com a pressão. Bom, a destilação fracionada, eu coloquei aqui uma imagem que está no livro da Marta Reis, né, o livro de química aí que nossa escola está adotando. E aí a destilação fracionada, ela basicamente é um processo aí onde tem um tanque de petróleo, né, aqui em cima. E esse petróleo ele é aquecido, né, ele é aquecido aí. E quando ele é aquecido, ele vai ter aí vários obstáculos para ele, certo? E conforme ele vai passando por esses obstáculos e dependendo do tamanho dele, dependendo do tamanho do composto, o que vai acontecer? Ele vai ficar por ali, certo? Então ele está sendo aquecido, ele está passando aqui por uma torre de fracionamento, né? A gente pode ver o nome aqui em cima.
né, para vocês lembrarem, a torre de fracionamento, certo? E aí ele vai sendo extraído aqui por cada uma dessas saídas de acordo com o quê? De acordo com o ponto de ebulição dele. Então, existem faixas, né, para esses pontos de ebulição. É claro que eles não vão... Por exemplo, se você tiver 10 compostos e 5 deles acima de 100 graus eles passarem do líquido para o gasoso, é claro que se você aquecer a mais de 100 graus, né, a gente vai ter aí esse composto saindo de um estado e indo para outro. Então, essa é a principal ideia da destilação fracionada. Tá, e aí? Como é que eu vou relacionar isso com a quantidade de carbonos que eu tenho, por exemplo, né, que é o nosso principal átomo aí dentro da química orgânica? A gente pode pensar que as moléculas menores, por exemplo, as moléculas que têm de 1 a 4 carbonos, ou seja, principalmente a parte gasosa aí, ela vai estar associada aí a temperaturas que são mais ou menos de 20 graus Celsius acima. Então, esses caras aí, a partir de 20 graus Celsius, ou seja, a nossa temperatura ambiente, ela já separa uma parte aí da fração que é vinda do petróleo. Então, por exemplo, o metano é um cara que tem um carbono só, né? Se vocês lembrarem aí, o metano, ele é o C4. Então, quer dizer, ele tem um carbono só, né? E ele vai já, quando ocorre a extração do petróleo, já tem a liberação do metano. Então, geralmente, esse cara é um cara que é perdido ali na extração de petróleo. Mas a gente tem aí entre 1 e 4 carbonos, né? O metano, o eteno, o butano, propano, esses caras aí, eles são associados nessa primeira parte, são os caras que estão em forma gasosa. Depois a gente vai ter uma segunda faixa, que geralmente, aqui em cima então são os gases, só para a gente ficar claro aqui. E depois a gente vai ter uma faixa aí, né, a gente vai ter duas faixas bem parecidas aí, que são a faixa da nafta e da gasolina, certo? Então, alguns lugares vão associar a gasolina como sendo uma nafta, alguns lugares vão separar aí, mas a gente tem essas duas faixas e eles são compostos que estão aí na faixa aí dos 5 até 12 carbonos, certo? Então, a gasolina, ela tá nessa faixa aqui, tá certo? Então, a gasolina, ela tá nessa faixa. A gente pode pensar aí também no ponto de ebulição, né, da gasolina, que ele está aqui dentro dessa faixa, ó. O ponto de ebulição da gasolina, ele é bem próximo dessa faixa aqui, né? Então a gente tem aí o tamanho, ou seja, a massa dele, a quantidade de carbono sendo associada à temperatura. Depois a gente pode pensar aí no querosene, né, que é, por exemplo, um dos combustíveis de avião, né? Então, querosene, né, claro que a gente tem também um tipo de gasolina que é utilizado em avião, né? A gente fala aí popularmente a gasolina azul, né, que é associada a combustível de avião, mas o querosene, ele é utilizado aí, ele é ele é uma molécula que contém mais átomos, né? Então ele é uma molécula maior, mais pesada, e geralmente tem essa faixa aí de 175 graus Celsius até 225, mais ou menos, graus Celsius aí. Então quer dizer, mas a gente tem aí, a gente pode ter então um cara que tenha 12 carbonos, ele seja ou gasolina ou querosene. Então a gente vai precisar olhar realmente a estrutura molecular dele para dizer se ele é gasolina ou querosene. Cada um tem uma estrutura molecular, mas a gente está associando aqui principalmente só o número de carbonos. Então pode ver que a gente entra numa faixa aqui que ela praticamente se cruza, né? Então aqui entre 175 e 200, que é a parte de cima, a gente tem aí uma faixa aí que a gasolina e o querosene estão cruzados, né? Entre 15 e 18 carbonos. Só um detalhe, vale ressaltar que às vezes a gente não vai ter só carbonos, né? A gente pode ter, por exemplo, oxigênio, nitrogênio e enxofre também, nesses caras são as impurezas, tá? A gente vai ter aí os óleos, né? Pode ser o diesel e os lubrificantes, que eles estão aí praticamente juntos, né? Então, vou colocar aqui lubrificante só, que são
aí também o diesel a gente utiliza principalmente aí para combustível, né? E ele aumenta a durabilidade dos motores. Então os motores a diesel, por exemplo, eles são os caras que têm uma durabilidade aí mais alta, porque ele não corrói, né? Ele não desgasta tanto o motor dos veículos quanto os caras menores, como gasolina e querosene. E os lubrificantes, né? A gente utiliza aí lubrificantes o tempo todo em motores, né? Em carros, em caminhões, em motos, né? São os óleos lubrificantes aí que já tem a temperatura de ebulição muito alta, quer dizer, muito alta em relação aos outros, né? Por quê? Porque esse cara aí, ele é um cara já mais pesado, mais denso, com mais átomos, tá certo? E por último aqui, 30 acima, geralmente são os caras que eles vão sedimentar aí no fundo da torre de fracionamento, que são os resíduos, né? Nesses resíduos aqui entra principalmente o piche, que é um cara aí que a gente utiliza para, por exemplo, a confecção de asfaltos, né? Então, o piche, ele já é um cara que entra na parte de resíduos, tá certo? E aí a gente não vai pensar nele na temperatura de ebulição. A gente vai pensar que ele vai permanecer no estado líquido, e quando ele sedimentar ele vai passar para o estado sólido, inclusive, né? Ele vai ser um cara ali que ele está numa fase intermediária entre o sólido e o líquido, tá certo? Mais pastoso e tudo mais. Bom, e aí para a gente fazer um resumo, né, do que a gente pode falar sobre petróleo, a gente sabe que tem muito mais coisas. A gente pode pensar aí da obtenção do petróleo, a gente pode pensar nas indústrias petrolíferas, a gente pode pensar na extração do petróleo, mas o meu foco aqui com vocês é somente falar aí sobre o que a gente pode obter a partir do petróleo, certo? O que a gente pode... Quais são os principais tratamentos do petróleo, né? E falar aí, ó, o petróleo é uma fonte energética, ou seja, a gente consegue extrair os principais combustíveis, né, os principais combustíveis fósseis para praticamente tudo que a gente faz. Então a gente não vive hoje sem gás de cozinha, por exemplo. O gás de cozinha ele é obtido a partir do petróleo. A gente não vive sem gasolina. E a gasolina ela é obtida a partir do petróleo. Então a gente pode pensar que ele é uma fonte energética aí de suma importância, e ele é uma fonte finita, ou seja, uma hora ele vai acabar. Por isso que tem a busca por outros tipos de fonte energética. A gente tem aí processo de purificação e refinamento do petróleo, né? Então a gente passa aí pelo processo de filtração e decantação, por exemplo, são processos de purificação, ou seja, eu quero só separar o petróleo da sujeira que vem nele, né, entre aspas, né? Então aqueles resíduos rochosos, a própria água do mar, água salgada, né? A gente utiliza o processo de purificação. O refinamento, que ele é a parte aí que realmente vai separar os hidrocarbonetos, né, em todas aquelas faixas que eu mostrei para vocês aí. A gente tem vários derivados, né, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, querosene, lubrificante, piche. A gente tem os polímeros, né, que já é toda uma outra classe aí. Então a gente tem vários derivados aí que vêm do petróleo. E a gente tem aí que a separação, né, dos hidrocarbonetos ela é a partir do ponto de ebulição. Então a gente precisa ficar com isso aqui, ó, ponto de ebulição, em mente, tá certo? Porque todo o processo de refinamento do petróleo ele está relacionado com o processo termodinâmico aí, né? Lá da termoquímica, lá da física, né, da parte termodinâmica. Então entra aí no ponto de ebulição, entra aí no processo de separação de misturas, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí quais são as principais ideias. Eu quis fazer bem resumido para a gente ter as principais ideias, as principais coisas cobradas aí a respeito de petróleo, tá certo? É isso aí, pessoal. Até mais. Até a próxima.